Continuando aqui com nossa... Vai dando uma pausa, mas eu vou continuando os vídeos para vocês. Então, naquele tempo, era pago 300 o salário, 400, 500, né? Lá em 2012. O que que nós fizemos? Nós fizemos uma análise dentro da região da Amures. Nós fizemos uma análise aonde a gente fez uma renda per capita. A gente fez uma análise de quanto custaria para cuidar de uma pessoa. Só que lá naquele tempo lá eram 12 horas. Sempre eles dizem, tem que ficar o plantão de 12 horas. É estabelecido lá, não, aquela situação, era 12 horas. E as pessoas ganhavam isso. E aí, nesse estudo, né, então eu vou voltar um pouquinho para vocês como que a gente iniciou. Então, foi todo um processo logístico a nossa agência, tá? Eu conversei com pessoas de direito, conversei com advogados, conversei com pessoas de administrativo, né? Eu tinha, né? E tenho hoje ainda, que é o nosso fundador patronal, né? Da nossa agência, que ele é o nosso fundador simbólico, né? Que eu pedi a ajuda dele. Eu trabalhei com ele durante 12 anos, eu fui secretária também, fui secretária dele. Ele era militar da gestão de logística, de tudo. Ele entendia sobre tudo que se passava, né? Então, eu tive uma aula exemplar com ele. Então, como ele foi o meu ex-chefe, eu comecei a criar a ideia, e ele gostou da ideia dessa agência, coisa e tal, né? E a gente conversou bastante, tivemos algumas reuniões e tal. Ele me mandou propostas de como fazer, de como isso, de como aquilo, de como aquele outro, né? Então, a gente fazia esse tipo de trabalho junto, em conjunto. Então, ele me deu muitas ideias, isso ajudou bastante na elaboração da nossa agência, tá? Dentro dessa ideia, ele nos ajudou a fazer essa elaboração de renda per capita, né? E fez isso, não, tá muito barato essa mão de obra aí, nós vamos criar um salário fixo, né? Aonde você vai valorizar e aonde a gente vai colocar, seja carteira assinada, ou seja, né? Porque lá naquela época e até hoje, você não pode assinar uma carteira com menos de um salário mínimo, a não ser que você trabalhe meio período. Se você trabalhar 4 horas, meio período, você pode receber meio salário, né? Mas se você trabalhar um período de 44 horas, você tem que receber um salário fixo, integral, e maior do que um salário mínimo, seja antigamente ou seja atual, né? Então, a gente criou essa logística toda, né? E ele nos forneceu, dentro dessa lógica, ele nos forneceu esse valor. E desde lá, então, a gente pegou aquele valor lá de 2011, criou uma renda per capita, né? Aumentou e estabeleceu, como nós não temos um sindicato patronal, como nós não temos um sindicato ou